Bom dia. É sempre um privilégio, uma honra podermos estar na casa do Senhor, amém? E é com gratidão que nós chegamos à presença de Deus, gratos pela sua fidelidade, gratos pelo seu amor. E chegamos aí ao mês de agosto, né? E já estamos aí, já praticamente, as pessoas já estão comentando como que será o final de ano, né? Eu só estou pensando como que é ficar sem máscara, a verdade é essa, né? Que eu já não aguento mais esse negócio de usar máscara. Enfim, o tempo passa, né? As correrias, e a gente vai se adaptando, se esforçando, né, cada vez mais para poder ter uma vida com qualidade, com presença, né, e sentindo a presença do Senhor. Então, hoje é um dia especial, também onde estaremos comemorando o Dia dos Pais, especial para uns, para outros não, né? Para outros são momentos, dias como esse, difíceis, que não gostam de compartilhar. Bom seria se não existisse esse dia, né? Porque nós sabemos das lutas, dos sofrimentos, das dificuldades, né, que muitos filhos, né, enfrentaram ou enfrentam ainda até hoje. Mas eu posso afirmar para você, querido, eu estava conversando essa semana com um amigo e refletindo sobre isso, né? Eu acredito que uma boa parte de nós ainda pegamos uma geração que os nossos pais não tiveram as condições que nós temos hoje. Vocês concordam, pelo menos, com isso, né? E mesmo não tendo condição nenhuma, se for comparar pelos pais dos dias atuais, eles erraram bem menos, a verdade é essa. Ensinaram valores fundamentais e às vezes até saber o porquê, mas ensinavam. E nós podemos assim ver, querido, que todos os pais, não é? Não teve um, que isso mostra também na Bíblia, que erraram. Eu estava lembrando de Abraão, um dos pais que cometeu um grande erro também no seu primeiro filho, que despede aquela serva com um homem tão rico, com um punhado de comida, para que morresse lá no deserto, e nem assim ele deixou de ser o pai da fé, né? Então nós podemos ter vários outros exemplos bíblicos, e nós dos dias de hoje não estamos isentos disso, porque na sua visão como pai, e se você for conversar com seu filho, você vai ficar até surpreso, porque aos seus olhos você fez aquilo achando que era o bom e era o melhor. Mas faltou essa via de mão dupla, né? Esse retorno. E por você não ouvir, você errou achando que estava acertando. Então, a melhor maneira ainda é o diálogo e ter essa conversa, né? E se você tem o seu pai ainda vivo, em vida, não deixa passar esse momento. Eu acho que tem muitas perguntas. Eu tive o privilégio de poder fazer isso, meu pai em vida, e talvez se eu não tivesse tomado essa coragem, eu ainda ia ficar com muitas perguntas, com muitos questionamentos, né? E foi ouvindo do meu pai que eu consegui entender que muitas das interpretações que eu tinha era uma interpretação minha, né? Mas não era aquela realidade. E sem contar aqueles filhos, né, que vêm de lares separados, em que a mãe cuida dos seus filhos, e aí por uma mágoa, por um rancor, cria-se um monstro, um fantasma daquele homem que não é, e o filho acredita que aquilo é verdade, né, porque foi ouvido pela sua mãe, mas tem todo um histórico ali por trás, uma história por trás, e cresce com esse sentimento de raiva, de ódio do seu pai, né? Você precisa também parar para ouvir o outro lado, né? E se colocar não somente na sua razão hoje, mas dentro daquele momento.
por que foi entendido, porque houve aquela decisão. Então eu trago essa palavra, hoje eu não vou trazer uma palavra específica sobre o Dia dos Pais, mas trazendo essa reflexão, já vai ajudá-los bastante a refletir sobre isso, tá bom? Então hoje eu estarei falando tanto pela manhã quanto pela noite, no livro de Marcos, capítulo 10. Hoje vou falar um pouco sobre o cálice e à noite estarei falando sobre o batismo, tá? Mas eu quero que você reflita sobre isso, né? E a importância de você valorizar essa figura paterna. E se você que é filho, não deixe de alguma maneira expressar nessa sua gratidão. Se você não tem nenhuma gratidão porque você não viu que seu pai não fez nada para você, e talvez você tenha até motivos para isso, mas seja grato pelo menos saber que você hoje está em vida, foi por causa desse homem, não é verdade? Você não foi gerado só, você não é Jesus, e não foi gerado apenas de uma mulher, tá? Então eu deixo essa palavra, expresse a sua gratidão, né? Hoje em dia a pessoa fala assim, tá tão longe, não tem como eu dar um presente, meu pai, não para com isso. Minha filha lá do Canadá, ela já mandou meu presente. Então, não tem essa história não, a gente não deixa passar em branco, né? Esse dia é importante, tá? Talvez você não tenha um recurso, né? Mas você pode expressar com tantas maneiras. Eu lembro que minha filha sempre falava isso para mim, pai, eu te amo do fundo do meu coração. Eu falei, filho, eu nunca vou sair do fundo desse coração, estou sempre lá embaixo, né? E ela hoje, ela colocou essa palavra novamente, né? E antes de eu entrar aqui, já me fez chorar, mandando uma mensagem para ela, né? Para mim, e eu agradeci, dizendo, né? Desculpa os demais pais aqui, eu sou o pai mais feliz desse mundo por ter uma filha como a Melissa. Desculpa os demais, talvez vocês vão falar a mesma coisa, né? Então, dos seus filhos. Então, fica aí externando essa gratidão a Deus. Eu já quero aproveitar, pedir que os pais que estejam aqui possam ficar de pé para que a gente possa orar. E você, papai, que está na sua casa, assistindo essa mensagem, vamos ter assim um tempo de oração, né? Eu sempre questionava no Dia dos Pais, né? Que era sempre uma meinha. Esse ano nem isso tem, né? Porque é Dia dos Pais. A gente não pode nem fazer aquele café da manhã, né? O Marco, o Diácono João, o Cláudio, né? Hoje o presente vai ser a máscara, né? Ainda bem que minha filha não ouviu você. Se me der uma máscara, é um problema. Agradecer a Deus, né, por cada um dos pais que aqui são, e você que está aí nos representando também na sua casa. E à noite estaremos fazendo novamente essa oração para os demais pais. Senhor, nós te agradecemos por cada um desses irmãos que estão aqui, que tem uma missão extremamente difícil, principalmente nos dias de hoje, onde muitos pais estão perdidos com seus valores, não sabem o que é verdade, o que ensinar. Nos ajuda, Senhor, em tempos como esse, a estarmos compromissados com a Tua Palavra, firmes, e a não deixar de olhar para a cruz. Que com certeza nós não teremos todas as respostas e dentro do nosso pensamento vamos conseguir externar tudo aquilo que de fato seria o melhor para os nossos filhos. Mas quero te pedir, Senhor, conceda a cada um desses pais a Tua graça, a Tua presença, a sabedoria, a liberdade para te louvar e te glorificar e ensinar os seus filhos a verdade de fato que liberta, que se chama Jesus Cristo. Nós te agradecemos por mais esse dia tão especial. Que a Tua graça, que a Tua presença esteja com cada um desses pais. E que todos os pais e toda a igreja diga amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Pode se assentar. Eu quero também passar, né, para... Eu não sei se consegue passar aqui, Alexandre, a conta da igreja para o pessoal que está nos assistindo. Então, nós temos aí, né, a conta da nossa igreja. Toda semana
todo mês, bate um desafio, né? As responsabilidades são grandes, mas Deus assim tem colocado entre nós um povo fiel, um povo dedicado ao Senhor, né? E há essa gratidão assim no nosso coração por tudo aí que Deus tem realizado, por tudo assim que Deus está fazendo assim entre nós, né? Então eu quero te agradecer por essa oferta que você tem colocado, depositado direto na conta. A nossa conta é essa, não sei se dá para assistir pelo Face, não, né? Porque está muito claro ali, dá? O Banco Itaú, agência 6078, a conta 61285, dígito 7, tá bom? E nós temos recebido, né, não somente de membros, de pessoas que não são cristãs, têm assistido as nossas mensagens, têm depositado também a sua oferta, e somos assim gratos, querido, porque os desafios eles não param, né? E nós temos cada dia um compromisso muito grande. Essa semana o diácono João estava também falando aqui hoje, né, que a gente tem tido aí um custo de 700 a 800 por semana, né? Só de despesa com cesta básica, fora aquilo que os irmãos trazem aqui direto, né, estão trazendo aqui, né, para nós. Então, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade nossa da igreja, né, administrar isso bem. Então, toda semana a gente faz uma triagem para saber aqueles que de fato necessitam e aqueles que precisam. Precisar, todos nós precisamos. Quem que não gostaria de ganhar uma cesta básica, não é verdade? Eu gostaria. Mas eu tenho necessidade para isso? Eu tenho como bancar? Ainda que seja limitado? Então, essa cesta, querida, é para aqueles que de fato necessitam, que não têm de onde tirar, que estão desempregados, né? E eu quero pedir aos nossos irmãos que entendam isso, porque essa coisa de cesta básica é muito complexo. Eu quero deixar os seus irmãos, às vezes as pessoas querem ajudar, não, vai lá na nossa igreja que está dando cesta básica. Se a pessoa vier aqui, eu vou dizer assim, quem é essa pessoa? Ele mentiu ou ela mentiu para você, porque aqui nós não estamos dando cesta básica, né? Simplesmente um cadastro por indicação e nós fazemos um levantamento para saber se de fato há a necessidade dessa pessoa ou não, tá bom? Então eu quero que você saiba disso. Traga, né, até a situação para nós antes, para que não seja constrangedor para essa pessoa. Essa semana mesmo teve um empresário que veio aqui, nos abençoou, trouxe vários materiais. Então, querido, é assim que funciona a igreja. Nós vamos avançando, Deus vai concedendo graça, vai concedendo misericórdia, e Deus tem sustentado. Deus tem sustentado a sua vida? Amém? Amém, né? Deus tem assim nos sustentado, e nós temos visto aí a misericórdia do Senhor, tá bom? Hoje vamos estar falando sobre o momento do cálice, a importância desse cálice, a necessidade, né, de entender que cálice é esse que tanto angustiou Jesus e que os discípulos, sem ter muito conhecimento, quiseram participar assim desse cálice, né? Abre comigo, ou então você pode acompanhar, livro de Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 40. Letícia, eu não botei aí que eu coloquei agora. Depois desse aí, nós vamos ler o Evangelho de João 8, versículo 31 e 32. João 8, 31 e 32. Eu quero só lembrar também, querido, que nós, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, quero lembrar que nós estamos, nesta quinta agora, eu marquei para 19 horas, caso tenha algum atraso, é o primeiro culto, né, do nosso grupo familiar. Por enquanto estaremos voltando com os grupos das mulheres e dos homens, tá? Aos poucos, se organizando, sem desespero. Acredito que essa questão presencial é mais cômodo para a gente ficar em casa, é óbvio, né? Mas eu acho que além de mim,
Quem mora mais longe aqui, acho que é Ana e Alessandra e Marcelo, Letícia, né? Eles moram lá em Manilha, né? Em Itaboraí. Então, mesmo com essa distância, eu entendo que é importante, né? Seria muito mais fácil a quinta-feira estar em casa participando do grupo, mas entendo a necessidade e nós precisamos retornar, querido, né? E esse retorno, ele é lento, ele é devagar. Então, você que está nos assistindo, na quinta-feira nós estaremos com o grupo aqui, ao mesmo tempo, fazendo ele online, para que alguns irmãos possam participar, né? Então, só para que você saiba o que nós estaremos fazendo. E aí nós vamos ver qual o próximo passo, estaremos assim orientando. Então, hoje, também à noite, nós teremos a ceia. Versículo 35 do Evangelho de Marcos. Então se aproximaram-se dele Tiago de Zebedeu, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Versículo 39, disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado? Versículo 40, para estarmos fechando. Quanto, porém, ao assentar-se à direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Amém. Vamos ter agora esse tempo de oração. Pai, nós pedimos a tua graça, a tua bondade, a liberação do teu Espírito, que o Senhor nos conceda essa palavra que é viva, a revelação, que possamos, cada um de nós, termos esse entendimento, interpretar segundo aquilo que o Senhor colocar no nosso espírito, a tua verdade que liberta, que nos transforma. Que cada um de nós sejamos alcançados pela tua bondade e pela tua misericórdia. Amém. Desde pequeno, queridos, somos influenciados por ter o melhor. E se você quiser ser bem-sucedido em uma sociedade, você quiser aquilo que é bom, você tem que estudar, não é verdade? Conheço algumas pessoas bem-sucedidas, né, que não tiveram essa oportunidade ou que sem estudo fizeram riqueza, vários. Mas nós sabemos que a base, né, de tudo é o estudo. E ainda que não seja para que você aplique dentro da sua profissão, mas o conhecimento, né, ele tem uma questão devastadora no sentido de quebrar barreiras, os paradigmas, quebrar aquela questão que faz com que você se torne uma pessoa prisioneira, né, por ser ignorante, por ignorar aquilo que de fato te faz ou mal, né? E a gente vê na área da própria alimentação quantas coisas que você consumia e que hoje você já não consome mais. Porque você, com o passar do tempo, se informando, estudando sobre aquilo, você viu que aquilo ali estava te fazendo mal. Então, o conhecimento é extremamente importante. E o motivo dos estudos não está ligado ao conhecimento, e muitas vezes, e aí que é a grande questão, né? Mas está ligado à conquista. E aí nós, como pais, cometemos esse erro, né? Se você quer ser alguém na vida, se você quer ter algum bem, você tem que estudar. Vamos inculcando na cabeça dos nossos filhos o conhecimento atrelado a uma conquista.
que pode ser que a pessoa consiga ou não. Pode ser que com o passar do tempo, os valores de conquista mudem, né? E a sociedade está em constante mudança. Mas o que nós temos que incentivar, né? Para mostrar que a pessoa que tem conhecimento, ele tem domínio sobre as suas emoções, ele tem domínio sobre o lugar onde ele vive, ele consegue ter esse autocontrole, porque ele é bem formado, ele não é levado, como a Bíblia fala, né, em ventos de doutrinas, ele não é enganado, e essa falta de conhecimento abrange a todos, independente se a pessoa é cristã ou não. E aí no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, a maneira para você conhecer a verdade, e essa verdade ser libertadora na sua vida, você precisa permanecer na palavra. E a palavra viva, nós sabemos que é Cristo Jesus. Aí você começa a fazer esse pensamento e trazendo para os nossos dias atuais. Que esse conhecimento da verdade, em nenhum momento o Senhor bota o conhecimento como prova de conquista de ser bem-sucedido, né? Mas de uma pessoa que tem noção do que é o reino de Deus e do quanto, quando você tem esse conhecimento da palavra do Senhor, como que isso é libertador, transformador e traz uma conquista, principalmente para o seu interior. E uma das conquistas que nós conhecemos quando atuamos, né, e permanecemos nessa palavra que é Cristo, você recebe a paz do Senhor. Você já observou? Às vezes nós não percebemos isso, mas aqueles que estão em Cristo, eles têm a paz do Senhor. Não a paz comum, não é uma paz movido porque aquele bairro não está calmo, ou porque não há doença, ou porque estou bem financeiro. É um outro tipo de paz. É uma paz interior. É uma paz que, independente das circunstâncias, você está ali firme. Você está ali tranquilo. Não tranquilo por causa daquilo que acontece ao redor, mas tranquilo porque sabendo que a sua vida está em Cristo e Ele estará dando para você o conhecimento que você precisará para todos os dias da sua vida. Um exemplo é esse, né? Você pega, o que você pode garantir para o seu filho? Me diz. Você pode garantir que vai ajudar o seu filho até ele se casar? Não pode. Você nem sabe quanto tempo de vida você tem. Você vai garantir que, se depender de todo o seu esforço, você vai fazer o melhor? Você não sabe nem como vai ficar a sua saúde daqui a alguns anos. Então, quando nós ensinamos nossos filhos a buscar a vida em Deus, na verdade, é o melhor conhecimento, é a melhor riqueza que um pai pode dar para os seus filhos. E uma prova disso que os maiores problemas que acontecem na vida familiar entre filhos não é pela essa riqueza do conhecimento da verdade, mas pela riqueza dos bens. E a riqueza dos bens, às vezes, são coisas tão simples, mas como tem dividido os filhos após a morte dos seus pais. Não, isso aqui era meu, por que deu para fulano, por que deu para ciclano? É assim ou não é? É. Então, nós temos essa preocupação. Não, eu quero deixar o melhor para os meus filhos. Pense sobre isso.
O melhor, talvez, se você hoje tem sido essa pessoa por excelência e tem tantas conquistas e tantas realizações, não foi por aquilo que os seus pais deixaram, né? Em termos de bens materiais, mas pelos conhecimentos mesmo, morais, bíblicos, e que fez com que você criasse essa couraça, essa disposição, esse vigor, para que você pudesse cada vez mais buscar coisas novas do Senhor. Muitos querem que Deus o abençoe com uma posição de destaque, mas não estão prontas para parar de viver uma vida centrada em si mesmo. Querem algo de Deus, mas a sua vida não vive em torno do reino de Deus. Vive em cima de uma conquista sua, de um desenvolvimento pessoal seu, mas querendo que Deus assim possa contribuir. Afinal de contas, eu me esforço, eu luto bastante, eu sou guerreiro, pastor. Podemos passar nossas vidas tentando conquistar o que quisermos, mas isso é um baixo padrão de vida. A vida não se limita a isso, né? E a própria palavra de Deus vai dizer, através do Senhor Jesus, a vida é muito mais do que podemos comer ou beber. É muito mais do que uma conquista. E Jesus, ao olhar para aquele público que estava ali, diante dele, vai dizer a seguinte palavra: por que vocês estão assim ansiosos, preocupados? Se os pássaros, se os lírios, se toda a natureza, né, eu sustento, por que eu não vou sustentar vocês? Mas busca o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Nós precisamos tirar esse foco, e às vezes nós, como líderes, como pastores, erramos. Né? Achamos que o método é o crescimento da igreja, é a compra de terreno, é a compra disso, que é um processo natural de um crescimento, querido, mas não é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja é ensinar o povo a viver a verdade que liberta. Você pode dar um glória a Deus? O egoísmo, querido, podemos considerar como um baixo padrão de vida? O que vocês acham? Sim ou não? Só pense em você. E a gente já tem isso por natureza. Você já observou? Quem já teve aí mais de um irmão? Se você não sentasse na mesa juntos, né, naquela hora da comida, o primeiro que chega é o que pega a maior parte, o segundo, né, e assim por diante. Né? A gente tem essa natureza. Você pode pegar duas crianças da mesma idade, às vezes o que ganha quer dar para o outro irmão, mas aquele outro que recebe não quer doar. A natureza do ser humano, né? Ele precisa estar ser discipulado o tempo todo. Onde eu só penso, né, falando sobre o egoísmo, nas vantagens, nas minhas necessidades e conquistas. Se tivermos dispostos, querido, a deixarmos esse baixo padrão de vida, o natural, então Deus nos dará o alto padrão de vida, ou seja, aquilo que é espiritual. Aquilo que você não consegue conquistar com forças humanas, aquilo que não depende de você, mas que depende de algo divino, de algo espiritual. Se você quiser o alto nível de vida, esteja disposto a beber o cálice que Jesus bebeu. E aí, vamos entrar agora, é uma questão que nós vamos precisar pensar sobre isso. Se estamos dispostos a beber esse cálice, ou se simplesmente queremos uma posição conforme esses discípulos quiseram, né? Tiago e João. Há um poder de influência muito grande que exercemos sobre a vida dos nossos filhos. E às vezes você não percebe. Às vezes por questão de não querer dar o braço a torcer, por arrogância, o seu filho não demonstra os ensinos que você
dá para eles, né? Mas quando você está longe, ele vai repetir aqueles valores, porque aqueles valores estão marcando a vida deles, marcaram a vida deles. E aí quando você pega no livro de Tiago, no livro de Marcos, diz que Tiago e João vão até Jesus fazendo um pedido que aparentemente não parecia nada de mal. Mas aí e aí é muito legal quando você vai pegando outras referências bíblicas do mesmo texto, que um vai enriquecendo, né? Porque é um olhar daquela pessoa que escreveu, um detalhe que uma pessoa não achou que era irrelevante, mas que para o outro era. O evangelho, ele se completa, né? Não há discordância, confusão nisso. E aí veja o que está em Mateus 20, versículo 20. Você pode abrir a sua Bíblia ou nos acompanhar. A mulher de Zebedeu, vou pegar aqui o meu texto, mas pode deixar esse texto mesmo. A mulher de Zebedeu, Salomé, mãe de Tiago e João, versículo 21. Querendo o melhor para os 2 filhos, ela fez um pedido para Jesus. Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então veja, querido, esse já era um pensamento dessa família que influenciou esses 2 filhos, que eles, depois desse pedido que a mãe fez, e no livro de Marcos conta só o relato, a confirmação de que Tiago, Jesus e João pediram, agora eles estão de cara a cara com o Senhor. Jesus vai começar a fazer uma entrevista com eles. Vocês têm certeza que vocês querem isso mesmo? Eles falaram, não, nós queremos. Veja a influência que nós temos sobre a vida dos nossos filhos, mesmo após a vida adulta. E que você pode, né, dessa maneira, influenciar tanto para aquilo que é bom, como para aquilo que é ruim. Né? Por isso a importância de não sair decidindo as coisas sem que antes venhamos fazer essa oração. Por que orar? Orar, ele tem um ponto importante na nossa vida. Porque geralmente quando você quer algo muito e deseja muito aquilo, o que naturalmente o geral ficamos extremamente o quê? Ansiosos. Tem pessoas que não dormem da noite para o outro dia, quando vai em busca de algo que ele tanto sonhou. Outros ficam preocupados, mas como é que eu vou pagar isso? Depois de algo, um crédito assim realizado e liberado esse crédito. Então nós sabemos que a oração, ela tem esse momento extremamente importante de aquietar a sua alma, de você dar um freio, de você consultar alguém maior e de esperar, de conversar com pessoas que sonham com você, né? Que querem o seu melhor, e que sejam pessoas também de Deus, sejam pessoas que, se algo não estiver legal, ele tem a liberdade de falar, não é só para concordar com você, mas a oração, ele tem esse ponto que faz você aquietar a sua alma e refletir sobre isso, né? E de avaliar se de fato aquele pedido é justo, é o momento certo, né? Ou se simplesmente você está sendo influenciado por forças maiores. No caso aqui, era essa mãe, né, que vai lá, você merece, vocês 2 são melhor do que todos os demais, né? Isso trouxe uma confusão, eles ficaram muito indignados, né, os outros discípulos, né? E Jesus precisou intervir e trazer uma aplicação para que pudesse acalmar os ânimos. A Bíblia nos orienta que nós não recebemos porque não pedimos. E quando pedimos,
Pedimos mal para esbanjar. É complicado, né? Então eu peço e não recebo, ou eu peço mal e acabo jogando isso fora. A Bíblia nos mostra aqui que em nenhum momento é errado você querer ou pedir alguma coisa. Mas mostra que até no pedir, até em querer receber algo, para nós mesmos nós temos dificuldades. Imagina para o próximo. E aí no versículo 22 de Mateus, capítulo 20, versículo 22, mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam, podemos. Havia nesses homens muita maturidade no sentido humano, no sentido de saber o que eles estavam pedindo. Porque eles, mesmo sendo influenciados pela sua mãe ou pela sua família, eles não estavam pedindo qualquer coisa. O que eles estavam querendo de Jesus? Eles estavam querendo uma posição maior do que os demais discípulos. Eles queriam unicamente poder e autoridade. Então eles sabiam o que estavam pedindo. Mas no sentido espiritual, no mundo ou no reino espiritual, essas pessoas eram imaturas. E aí nós podemos ver, querido, que a sua experiência como homem, como mulher, ao longo da sua vida, quando você chega no reino de Deus, a sua experiência ela serve para contar a sua história, mas no reino de Deus você tem que começar do zero. Se você quer crescer, se você quer permitir que a vontade do Senhor se realize na sua vida. Quando nós tentamos lutar contra a vontade de Deus, pela nossa razão, pela nossa maturidade como homem, não como um homem espiritual ou como uma mulher espiritual, o que nós fazemos é isso. Nós chegamos na hora errada, nós falamos coisas que não deveríamos, e mesmo quando somos questionados, insistimos, porque há uma imaturidade naquele pedido. Há uma incoerência naquele momento, porque não era a hora. E em nenhum momento Jesus vai falar não pode, ou vai deixar em aberto para que eles possam decidir e pensar sobre isso. O pedido dessa família era algo tão simples. Eles foram ousados, sim, e Jesus não vai recusar aquele pedido, mas vai jogar a pergunta para eles novamente. E aí é algo muito legal nesse ensinamento assim de Jesus, que geralmente o que nós fazemos? A gente quer dar a resposta pronta. Eu acho que você deve fazer. Não é assim que nós fazemos? Eu acho que se fizer dessa maneira, e às vezes você não pensa que esse acha, que nem você tem certeza, pode ser uma palavra de afirmação para aquela pessoa, e em cima daquilo com que você fala, aquela pessoa acaba tomando a decisão errada. Então até o que você acha, você tem que ter cuidado ao externar para aquela pessoa. Porque o que você acha não quer dizer que você decidiu. Então veja aqui, querido. Jesus era muito comum Jesus fazer isso. Em muitos momentos ele não respondia, não é porque ele não sabia responder. Imagina. Se ele sabia sondar os corações, conhecia o passado, presente e futuro, qual a dificuldade desse homem em trazer qualquer resposta para nós? Nenhuma. Mas ele queria que nós aprendêssemos a tomar a decisão de uma maneira coerente. De que maneira? Pensando. Por isso, nesse versículo que ele vai dizer, vocês podem beber o meu cálice e passar pelo meu batismo? E novamente, de uma maneira impulsiva, eles repetem, podemos. E novamente Jesus vai fazer essa pergunta e eles vão dizer, não, tenha total convicção, nós podemos. E o pedido no versículo 37, Marcos 10, versículo 37, eles queriam ficar
né? Esse era o pedido. Então, um pedido simples. Qual o problema nisso? E o segundo, ter mais autoridade na glória do que os outros discípulos. Aí já começa um problema, né? Versículo 37, responderam: permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Então nós podemos observar que aparentemente era algo tão simples, mas que ao mesmo tempo, tinha uma outra intenção. E Jesus vai querer mostrar para ele a posição que ele tinha. Não era de querer ter poder e autoridade sobre ninguém, mas compartilhar esse poder e essa autoridade. Em nenhum momento o Senhor quis ser acima ou maior do que todos. Pelo contrário, ele sempre demonstrava que ele era pequeno e igual a todos, fazendo uma referência ao seu Pai. Eu não sou tão grande assim, mas o meu Pai que está nos céus, sim. Esses milagres, eles não davam mérito a ele, eu que fiz. Não, esses milagres aconteceram porque o meu Pai que está nos céus. Então, em nenhum momento Jesus traz o ensinamento de grandeza, de uma posição, quem seria o primeiro, quem seria o segundo. Era algo extremamente humano, mas que Jesus estava trabalhando na vida daquelas pessoas. E não é que isso funciona? E não é que isso funcionou? Mesmo essas pessoas vivendo esse momento tão difíceis, né, de conhecer a verdade, de fazer essa mudança da mente, como Paulo fala, transformar a nossa mente, mesmo com todas as suas limitações, essa palavra, irmãos, ela é tão poderosa que ela conseguiu mudar a mentalidade daquelas pessoas. Se essa palavra funcionou para esses discípulos e para essas famílias, quanto mais para nós. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Essa palavra é poderosa. Essa palavra, querido, te dá muito mais do que estar sentado à direita ou à esquerda, mas te dá a oportunidade de ser chamado filha e filha de Deus. Eleito do meu Pai, escolhido por mim, transformado e mudado pela autoridade que foi dado lá na cruz do Calvário. Aleluia! O Senhor não rejeitou o desejo que tinham de ficar em posição de autoridade, nem os culpou por querer assentar-se ao seu lado. Jesus respondeu que teriam de beber o seu cálice e ser batizado com o seu batismo. Podeis vós beber o cálice, versículo 38 de Marcos 10. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Os discípulos de Jesus não compreenderam realmente a natureza do seu pedido, e nem as implicações que teriam se Jesus tivesse autorizado. Quem poderia beber esse cálice tão amargo? Ao ponto do próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, de falar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pensa sobre isso. Se Jesus, que veio ali para fazer a vontade do Pai e sabia que poderia passar por tudo aquilo, estava ciente, mesmo assim ele faz um pedido. Por quê? Para mostrar o sofrimento que ele iria passar, as dores, as rejeições e o peso do castigo de toda a humanidade. Não há dias que você está para baixo. E por que você fica para baixo? Você já parou para pensar nisso? Quando nós nos sentimos culpados, quando o pecado nos aponta de fato os nossos erros e nos sentimos envergonhados por algo que nós não conseguimos vencer, que algo que nós poderíamos trilhar por outro caminho, tomar uma outra decisão, e aí a gente carrega aquele peso, mas é o peso só do seu pecado. Agora imagina o peso do pecado da toda a humanidade. Estava sobre ele. Esse castigo que estava sobre ele vai nos trazer paz nos dias de hoje, porque ele carregou todos os nossos pecados. Aleluia! E nos fez uma pessoa livre
para glorificar e agradecer o Senhor. Quantas promessas, querido, pedidos e comprometimentos, votos que afirmamos sem ter condições alguma. São votos que às vezes nós não temos noção. Vamos supor, o voto do casamento, na alegria e na tristeza. Você acha que é fácil? Na alegria é fácil? E na tristeza? E agora, enferma ou com saúde? Você já acompanhou algum casal que começaram bem, mas no início da sua caminhada, ou por uma questão da gestação, ou por um problema de saúde, lá na frente veio um problema, e aquela pessoa se tornou sem condições de assumir o seu papel como mãe, como mulher, como uma cidadã, isso tanto para ela quanto para ele. Nós não pensamos, quando fazemos esses votos, das consequências. Mas se você que talvez já tenha visto ou acompanhado alguém, nos faz pensar sobre isso. Se fosse eu desistiria? O voto que nós fazemos para os nossos filhos, se eu entrego nossos filhos ao Senhor, nós entregamos mesmo? Ou é uma entrega, mas assim, é só de brincadeirinha? Mas na verdade, não estou entregando nada. Senhor. Há um tempo, alguns anos atrás, eu descobri, né, que muitos filhos, depois de um determinado tempo com seus pais no leito, internado, abandonam seus pais, deixam no hospital, vão embora, se muda do bairro, do município e deixa lá. Você sabia disso? Há muitas mães, eu já acompanhei alguns casos assim, de mães e pais que lutaram pelos seus filhos com vários tipos de dor, e há muitos pais que, ao entregar o seu filho, né, deixa lá, e eu vou no banheiro, eu vou ali, vai embora e não aparece nunca mais. Você sabia disso? Se a pessoa faz isso com um ser humano, pode imaginar, né? Então, querido, nós não entendemos essa questão dos votos, dos comprometimentos. Aquilo que nós pedimos não pode ser tomado por uma emoção. A sua escolha profissional tem que ser bem pensado. Vou fazer isso porque o mercado de trabalho, né, pede isso, mas talvez aquelas matérias fundamentais que você vai usar para o resto da sua vida, você detesta. Como é que você vai se formar em uma profissão que talvez pede matemática, você odeia matemática? Me explica, como é que vai ser? Você vai ser um bom profissional ou um mau profissional? Possivelmente, você vai desistir da sua profissão e vai ser uma pessoa frustrada. Mas na empolgação, ou pelo desejo dos seus pais, você acaba tomando uma decisão e fazendo um pedido que não deveria fazer. Pais, o seu sonho, que talvez foi frustrado e não foi realizado, é porque não era para ser. Não quer dizer que os seus filhos terá que realizar. E aí me lembro de um ilusionista, né, que ele se formou lá fora porque o desejo do pai é que ele se tornasse um advogado. E depois de ser formado, o pai montou um escritório para ele, tudo pronto para assumir o negócio do pai mais tarde. Ele veio com o diploma e falou: pai, você queria que eu fosse me formasse nisso aqui, está aqui o meu diploma, agora eu vou fazer aquilo que eu quero. E foi aprender ilusionismo.
Não estou aqui incentivando ninguém a ser mágico aqui, por favor. Não que eu tenha nenhum problema com relação a isso. Eu consigo entender essa profissão, que eu acho até muito interessante, que faz a gente pensar muito. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos que ter esse cuidado, porque, às vezes, o nosso querer para os nossos filhos não é aquilo. Você não pode se espelhar no futuro do seu filho aquilo que você gostaria que não pode ser. Mas quem vai cuidar dos meus negócios? Não sei. A importância de nós ensinarmos, mas deixar que os nossos filhos decidam. Isso é difícil, pastor? É muito difícil. Pode ter certeza. Mas é necessário. Nessa hora eu queria ver ouvir um amém, mas não tem nenhum amém. É um silêncio mórbido. Está amarrado, pastor. Isso não é de Deus. Não deixa o inimigo te usar. E aí por aí vai. Não é inimigo, não. Deus nos deu esse grande exemplo, entregando o seu filho. O sofrimento, querido, que nós queremos evitar, faz parte da vida e traz crescimento e maturidade para os nossos filhos. Tornou Jesus, mais uma vez, dizendo: vocês podem beber o meu cálice, o meu vinho? Responderam de modo afirmativo, mas não compreenderam o que Jesus estava falando. Tiago e João pensavam que poderiam obter o que desejavam apenas pedindo. E aí entra a frustração de muitos que, versículo 39, disseram: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Às vezes nós achamos que, por pegarmos aquele versículo solto, aquilo que você pedir, se estiver ligado aqui na terra, será ligado no céu, e não acontece nada. Aí você começa a entrar em pânico, em parafuso, mas a palavra de Deus diz isso. Você precisa de Jesus, o que a palavra diz, que essa concordância não basta ser apenas na terra, mas precisa ter a vontade de Deus. Mas o Senhor disse que não era pedindo, mas bebendo o cálice e recebendo o batismo. O cálice e o batismo eram símbolos de sofrimento. Vamos aos nossos dias atuais, irmãos. Se nós, nesse momento de confinamento, é um sofrimento para você ou não? O que você acha? Tem noção o número de pessoas que estão procurando os consultórios em várias áreas da medicina, que estão adoecendo por outras coisas? Por medo, por fobia e por outras doenças que vão surgindo? Esse sofrimento, nas emoções, a gente já está surtando. Imagina você sentir isso no seu corpo, de dor, de punição, de violência. Era isso que Jesus estava falando para eles. Vocês têm certeza? Você sabe que é o meu cálice? Ele disse: não, nós podemos. E você sabe que não pode. Tem coisas que você pede ao seu filho: não, mas se fizer isso, pode deixar que eu faça. Mas você que conhece o seu filho ou a sua filha, você vai dizer: não vou fazer, porque eu sei que não vai conseguir cumprir. Se não cumpre as coisas tão pequenas, como é que vai conseguir fazer as coisas maiores? Me explica. Então, esse pai, Jesus colocando nesse lugar desse pai, não disse nem que sim nem que não, mas fez com que eles pensassem, para que eles pudessem com isso crescer e poder tomar as decisões certas. Se você, pai, decide pela vida dos seus filhos, ao crescer, eles serão filhos inseguros, amedrontados,
Serão filhos que não conseguirão decidir nada. E mesmo depois de grande, vai ligar para você: pai, o que eu faço? Não que você não possa compartilhar, é até bom. Mas você precisa aprender a decidir sem depender dos outros, sem receber essa influência que acontece diariamente. O cálice e o batismo era símbolo de sofrimento. Poderiam passar pelo sofrimento como estava prestes a acontecer com Jesus? Eles não tinham essa condição, com certeza. Poderiam beber o cálice temido que está lá em Marcos capítulo 14? Veja a expressão de Jesus, que ele diz no versículo 34 e 36. Ele lhes disse: a minha alma está o quê? Vamos ler tudo junto? Está o quê? Profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Em outro texto, no meu texto aqui, deixa eu ver o que diz. Marcos 14. A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai e vigiai. Versículo 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Tem outro texto que diz: a minha alma até a morte. Você já sentiu angústia? É uma coisa que você não sabe como expressar, como dizer, mas você fala: eu estou angustiado, eu estou angustiado. Aquilo vai te sufocando, aquilo vai te dando uma inquietação e você não sabe o que fazer. É isso aí. Se Jesus estava com esse sentimento, porque ele se enfrentar, e ainda pediu: pai, se possível, passa de mim esse cálice. Como essas pessoas tiveram a ousadia de dizer: não, pode mandar que eu seguro. Cuidado com aquilo que você fala. Tem pessoa que fala assim: ainda que venham as lutas, eu estou contigo. Cuidado com isso, meu irmão. Eu não falo isso. Eu falo: Senhor, se vier as lutas, forte. Eu não aguento isso não. Mas se acontecer, Senhor, me ajude, porque eu não tenho essa força que eu gostaria de ter. Cuidado, querido. Às vezes, nessa empolgação, nós fazemos algumas afirmações ou prometemos algo, que aí depois aquela pessoa: não, hoje eu não vou. Não, você me deu a sua palavra. Você me deu a sua palavra, agora você vai ter que cumprir. Você não é um homem ou uma mulher de Deus? Um homem de Deus não é uma mulher de Deus? Cuidado com aquilo com que você promete. Uma vez que você deu a sua palavra, a importância de você cumprir. Aquele sacrifício, qual é o significado do cálice do Senhor? Aquele sacrifício simbolizado pelo cálice era necessário para que os nossos pecados fossem perdoados. O Senhor não se preocupou com a cruz, e sim com fazer a vontade de Deus. Ele não estava preocupado ali com aquele sacrifício, mas ele estava pensando na vontade do Pai. E por fazer a vontade do Pai, por amor ao seu Pai, ele aceitou passar por aquilo. Embora a sua crucificação fosse tremendamente importante, não poderia, contudo, substituir a vontade de Deus. Ele não veio para ser crucificado, mas para fazer a vontade do Pai. E por isso, ele foi assim sacrificado. O beber do cálice
significa... Qual era o significado? Sujeição total à autoridade de Deus. Estar submisso. Aceitar aquilo que viria pela frente. E é interessante você observar isso, que existem pessoas que passam por momentos tão difíceis da sua vida, elas estão cansadas, mas elas não estão amarguradas. É interessante você observar, independente se essa pessoa é cristã ou não. Tem pessoas que conseguem elaborar numa boa aquilo ali, e às vezes faz até como piada, como brincadeira, ou até como um motivo de inspiração para levar outros, e a outros que se abate tanto, e não consegue elaborar e se travam, e aquilo ali marca. Eu estava tão bem se não fosse aquele problema. Eu estava indo, tudo estava bem, mas se eu não tivesse tomado aquela decisão, se eu não tivesse encontrado aquela pessoa, se eu não tivesse ouvido aquela mensagem. Beber do cálice significava sujeição à enorme autoridade de Deus, em obedecer à vontade desse. E Jesus estava decidido a colocar isso em prática. Por isso perguntou a Tiago e João: podeis vós beber o cálice que eu bebo? Muitos, queridos, são capazes de relacionar a sua vida consagrada ou o sofrimento ou o trabalho. Isso é muito comum, querido. Muitos são capazes de relacionar a sua vida consagrada, uma vida devotada a Deus, se relaciona ao sofrimento. Sabe por que eu estou passando por esse sofrimento? Porque eu sou um servo de Deus. Não há coerência nisso. Não sabe por que eu estou passando por essa luta? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus e o inimigo está se levantando contra mim. Oh, mas o poder de Deus não é maior do que o inimigo? Como que o inimigo pode tocar na sua vida? Se você é de Deus, nem a pessoa sabe responder. A pessoa está tão confusa que vai criando teorias para tentar alimentar a sua fé, para tentar justificar aquilo que está acontecendo. O sofrimento, querido, ele faz parte da vida. E nunca foi da vontade de Deus. É só você entender como que isso entrou. Por causa do pecado. Outros compara esse relacionamento de uma vida consagrada com o trabalho. Se ele vem para a igreja e ele não trabalha, ele não faz sentido estar na igreja. Porque ele aprendeu no outro mundo que ele vivia, no outro reino que não é o reino de Deus, que você tem que trabalhar para conquistar as coisas. Ou que talvez por coisas que não foi tratado com o seu pai, que durante todo o tempo você ouviu: você é preguiçoso, você é preguiçosa, e hoje seu pai já não está mais, já se foi, mas você ainda continua desesperadamente querendo mostrar para esse pai que você não é nada disso, essa pessoa preguiçosa ou preguiçosa. E trabalha, e trabalha. E no dia da sua folga, eu tenho que trabalhar. Eu tinha um amigo que falava assim: pastor, no dia da minha folga, eu tenho um amigo, não sei como que ele está hoje, ele fala: no dia da minha folga, eu não consigo descansar. Eu saio. E aí eu estou lá, mas, poxa, se eu estivesse evangelizando, agora que eu estou aqui na praia, uma vida deve ter se perdido. Meu, sei o que você pensa. Eu falo: para que bom que eu estou aqui na praia. Porque eu entendi que eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E se eu não aprender a ter esse tempo, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Mas, imbuído por esse trabalho, por essa aceleração, o dia que você bate esse sentimento de culpa.
que você não consegue ficar mais de 1 ou 2 dias fora em um lugar descansando. E às vezes mesmo como sai, como é que está a minha casa? Como é que está isso? Eu tenho que voltar. Eu esqueci aquilo outro. Eu tenho que fazer. Porque não consegue, porque está extremamente acelerado. E geralmente essas pessoas que ligam a sua vida consagrada com o trabalho, são geralmente essas pessoas que não conseguem orar. Ela tem dificuldade de orar, porque o ficar quieto, o sossegar a sua alma, é muito difícil, porque constantemente na sua cabeça está dizendo: você hoje não produziu nada. Você hoje não fez nada. É mesmo, não fiz nada, e hoje não era para fazer nada. É aquele tempo, querido, que você precisa ter para você. E esse tempo é um tempo também em que você se consagra. Quantos momentos e quantas pregações que eu fui inspirado por Deus, não foi no momento que eu estava no meu quarto orando, foi no momento que eu saí, que eu estava em contato com as pessoas, quando estava em contato com a natureza, quando estava sozinho, quando um acontecimento, Deus trouxe uma palavra no meu coração e surgiu aquela mensagem. Então, esse tempo de uma vida consagrada, ele é um todo, irmãos. O momento de lazer, o momento que você para, também você está consagrando a sua vida a Deus, dizendo: Senhor, obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade que eu tenho. Obrigado, Senhor. Pastor, porém a questão do coração. Pastor, aquela palavra que você me deu, pastor, todo domingo eu vou para a praia. Não é isso que eu disse, tá? É a questão do seu coração. Né? Já está querendo meter o pé, já está dando linha. Chegou a minha hora. Isso aí, vou fazer que nem Jesus, né? A responsabilidade de querer esse cálice é sua. São pessoas que ficam tão tomadas no que estão fazendo, que se perdem. Não podem nem sequer aceitar dali em diante a vontade de Deus. Porque não pode parar, ainda que Deus fale: olha, eu te pedi isso, mas é o momento para você parar. A pessoa não consegue. Eu estava conversando com o pedreiro aqui essa semana, que no ano passado, eu não parei de tanto serviço que tinha aqui, mas não porque eu estava querendo. Tinha uma hora que só em sentir o cheiro do cimento, do que eu tinha que fazer, estava me dando náuseas. Eu já estava angustiado por tanto trabalho, mas eu tinha convicção daquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Precisa terminar isso. Precisa terminar isso. E essa semana eu estava pensando sobre isso. Se eu não tivesse feito isso, o ano passado e a metade do ano de 2018, 19, esse ano eu não teria conseguido fazer nada. Então você precisa entender quando aquele processo é a vontade de Deus e quando não é. Mas o fato de você fazer alguma coisa não quer dizer que com isso, por você estar trabalhando aqui, você está sendo uma pessoa consagrada. O que eu quero dizer, que você pode servir a Deus e com isso está consagrando a sua vida, mas o que você não pode substituir o seu trabalho ou sofrimento pela vontade de Deus. Não pode. O Senhor Jesus só aceitou aquela missão, aquele trabalho, passar por aquele sofrimento, porque aquele cálice era da vontade de Deus. Há muito cálice, querido, amargos que nós bebemos, que não é da vontade de Deus. E é interessante, você está conversando com aquela pessoa e não adianta você falar, porque a pessoa não enxerga. Você tem que fazer a pessoa pensar: irmão, será que isso é da vontade de Deus? Será que foi? Você ouviu a voz de Deus mesmo? É interessante como na cabeça de alguns, Deus muda toda hora de opinião. Não, estou fazendo isso porque Deus falou. Aí passa um tempo, cadê aquele negócio? Não, Deus falou para não fazer mais. Mas Deus mandou ou não mandou? Que Deus confuso é esse, né?
palavra que ele manda, querido, é clara, não traz confusão, ela é eficaz para a nossa vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Há pessoas que insistem em ir até o fim, uma vez que não estão trabalhando por causa da vontade de Deus, mas por amor ao trabalho. Se aquela função, se ela deixa aquela posição na igreja, ela perde o interesse por aquele ministério. E a palavra que eu sempre ouço é essa: já não é mais meu tempo aqui. Eu falo, rapaz, esse versículo eu não conheço. Me mostre esse versículo na Bíblia. Até hoje, Marcos, ninguém conseguiu me mostrar. Meu tempo aqui já acabou. Me mostra isso na Bíblia. Aonde, em qual... Eu sei em qual livro está, no livro de heresia, mas não conheci até hoje esse capítulo. Não existe. A vontade de Deus, querido, ela é boa. Ela não traz contenda, ela é agradável, ela não traz sofrimento. Ela é perfeita. Ela não começa e não tem um término. Ela tem início, meio e fim. Isso, querido, dessa questão do trabalho, do sofrimento, não aconteceu com Jesus. Ele estava tão determinado em fazer a vontade de Deus, que seria possível não ser crucificado. Contudo, que uma vez claro que a vontade de Deus para ele era a cruz, imediatamente ele aceitou a vontade de Deus. Por isso a pergunta que fez a Tiago e João: vocês estão prontos a se submeter à vontade de Deus como eu me submeto? Este é o cálice do Senhor. O cálice do Senhor é submeter à vontade de Deus. Por isso nós corremos tanto, porque são desejos antagônicos, sentidos totalmente opostos, e só consegue se submeter à vontade de Deus as pessoas que permitem, e aí já entra no outro assunto, passar por esse batismo, de fazer romper essa natureza velha e poder produzir os frutos. O cálice do Senhor é permitir, aceitar a vontade de Deus. E aceitar a vontade de Deus, nem sempre aquilo que Deus determina para nós, aos nossos olhos, porque ainda temos essa mentalidade de sofrimento, de muito trabalho, nem sempre aos nossos olhos é boa, perfeita e agradável. Nem sempre. Vai dizer para alguém nesse período agora, que perdeu um marido, uma esposa, um filho, dizer, não, é a vontade do Senhor. Você tem coragem de falar isso? Tem alguém aqui? E nem podemos. Porque nem aquelas pessoas, ainda que essa fosse a vontade do Senhor, e nem eu, se estivesse ali, iria entender. Não conseguimos conceber esse pensamento. Aceitar a vontade de Deus nessa natureza, velha natureza, é muito difícil. Por isso, Tiago e João não estavam prontos. Não tinha ninguém que poderia passar por esse sofrimento de beber o cálice, a não ser o único, que se chama Jesus Cristo. Aqueles que são obedientes a Deus estão ligados apenas à vontade de Deus. As demais coisas ficam sujeitas à mudança. Por isso que quando você lê aquele versículo, o homem pode fazer planos, mas a última palavra, nós cortamos essa parte do versículo. O homem pode fazer planos e tem que dar certo. O homem pode fazer plano e é só vitória.
É assim, meu irmão? Não. Agora você tem um dono que vai autorizar ou não aquilo ali. Mas você pode fazer aquilo sem esse dono? Pode. Mas a responsabilidade é sua. Eu não aconselho você a fazer isso. Eu acho loucura. Eu acho loucura quando alguém está à frente de uma igreja e demorou anos, muitos anos, para Deus me convencer disso. Eu falo, isso é coisa de doido. Isso é coisa de maluco. Essa vontade para ser feita na minha vida foi uma luta muito grande. E quantas outras lutas que nós temos? Temos dificuldade, sim, de aceitar a vontade de Deus. Essa que é a verdade, irmãos. Nós só queremos a nossa. Por que você acha que há tantos desentendimentos nos lares? Ai, amor, tudo que você fizer eu concordo. É assim? É ruim. É só no namoro. No noivado, as coisas já começam a apertar. No casamento já fica estreito. Quando vem os filhos, então, meu filho, é só vitória. A neguinha tá te vendo, hein? Você fica vermelho, fica rindo. Ô, Fabiana, e falei seu nome, Fabiana, como fiquei. No jardim do Getsemane, o Senhor atingiu o cume de sua obediência. E eu acredito que Deus espera isso de nós. É possível, querido. Quando nós sabemos quem é que manda na nossa vida. Ele não misturou o cálice com a vontade de Deus. O objetivo de sua obediência é a vontade de Deus. E o cálice não é o seu objetivo. A obediência à vontade de Deus estava acima de tudo. O cálice, que representa a vontade de Deus, mas simboliza também sofrimento. O cálice não é o trabalho, e nem o sofrimento, e nem mesmo a cruz. O cálice está acima de tudo isso para Jesus. O cálice aqui simboliza a vontade de Deus. É como aquele pai, ou como aquela mãe que eu ouvi há pouco tempo, um testemunho, que a mãe, a única pessoa que tinha aquele órgão que poderia doar, seria aquela mãe, e mesmo sabendo que isso poderia ter consequências para a sua saúde, ela passou por cima de tudo. Porque a vontade daquela mãe é que aquela filha pudesse ter uma condição de vida, de saúde melhor. O cálice, Jesus não via no cálice aqui o sofrimento, o excesso de trabalho, mas a vontade de Deus. O Senhor parecia dizer a Tiago e João: assentar-se ou não à minha direita e à minha esquerda, depende de vocês beberem o meu cálice, que neste caso é a absoluta obediência à vontade de Deus. Ao trazer essa palavra, querido, eu preparo cada um dos nossos irmãos para participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, querido, não está condicionada ao que você faz aqui da igreja, ao seu sofrimento por amor a Jesus, mas quem você é, filho de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, por alguém que fez algo muito maior do que tudo que você fez durante todos os anos para qualquer ministério que você já esteve ou que está presente agora. A ceia do Senhor, você que está aí na sua casa, vai poder vir no culto à noite, você pode também participar. Eu quero lembrar também que a ceia não é para você, pai ou mãe, compartilhar na sua casa com o seu filho, com a sua filha. Seus filhos ainda não têm esse entendimento, essa compreensão. Porém, ao permitir isso, é responsabilidade sua, uma decisão extremamente séria, e que você, como pai, não deveria permitir que seus filhos participassem
dessa ordenância com seus filhos. Agora, mas você, querido, que é batizado, que tomou essa decisão por Cristo, você, independente se está na nossa igreja ou não, você é convidado a participar da ceia do Senhor. A ceia não tem um propósito condenatório de dizer você está errado. Eu te trouxe aqui hoje para ganhar, porque se eu soubesse eu nem viria hoje, pastor. A ceia, querido, na cabeça de muitos tem sido uma censura. Eu queria ir na igreja, mas você ceia. Eu não posso ir, pastor. É aqui, querido, que você tem que estar. Quem pode participar da ceia? Aqueles que reconhecem o seu pecado, aqueles que pedem perdão ao Senhor e que quer se reconciliar com Ele. Que não se justifica dos seus atos, achando que pode tudo quando não pode, mas aceitando a vontade de Deus, dizendo: Senhor, eu sou limitado, sim, eu tenho muita dificuldade, mas eu sou teu, eu sou tua, aleluia! Eu não abro mão desse reino, porque não existe outro, e a tua vontade seja feita na minha vida. Quero pedir àquele que já foi designado para servir a ceia, eu quero pedir que você curve a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração. Você que está em casa, que não vai participar da ceia à noite, mas que quer celebrar a ceia hoje aí no seu lar, pegue o seu pão, o cálice de vinho, ou você que já levou para sua casa. Nós vamos, nesse exato momento, participar da ceia do Senhor. Senhor, nós colocamos diante de Ti a sua igreja e nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos, aqui estão os seus filhos. Perdoa, Senhor, pelas atitudes imaturas que nós temos e nos ajude já vamos estar servindo os elementos sagrados. Nos ajude, nos fortaleça, ajude a tua igreja, Senhor, a ter essa vida consagrada. Entregamos nas tuas mãos cada um dos nossos irmãos e das nossas irmãs. De uma maneira simbólica, o Senhor está colocando nas suas mãos o cálice da bênção, aleluia, que é fazer a vontade do Senhor. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos e já te agradecemos, ó Pai, pela tua fidelidade, pela tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. Você que já tem em mãos o seu cálice, pode estar de pé. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso
o momento em que você olha para dentro de si e que às vezes você não percebeu o quanto foi influenciado a tomar decisões erradas. Eram os discípulos de Jesus, eram pessoas próximas. Se mesmo estando próximos, nós podemos ser influenciados, imagina se nós estivermos distantes. E há muitas coisas que podem nos distanciar. Talvez o que tenha te distanciado tenha sido o sofrimento, decepções, isso mesmo, frustrações, e talvez tenha acontecido não com alguém estranho, mas com alguém da sua família, alguém que você ajudou, alguém que você não esperava, e isso trouxe sofrimento para a sua vida. Talvez com alguém dentro da igreja, ou até com algum pastor. Mas Deus que está trazendo você de volta nessa manhã. Você que está assistindo esse culto, Deus está trazendo você de volta. Talvez você não percebeu o quanto o trabalho foi te envolvendo. E quando você se deu conta, já não tinha mais como sair. O corpo está esgotado. Mas o que eu vou fazer da minha vida? Entrega tudo ao Senhor. Às vezes é necessário a gente recuar, perder algumas coisas, mas não perder a nossa salvação. Eu quero te agradecer, Senhor, por eu poder estar aqui hoje nessa manhã, porque eu ouvi a Tua voz. Você que está ouvindo essa mensagem, ouça a voz do Senhor. E ao erguer as tuas mãos com este pão, erga o seu diante do Senhor. Este pão simboliza o corpo de Cristo. Aquele corpo que estava angustiado, lembra? Aquele corpo que diz: se possível, passa de mim esse cálice. Aquele mesmo corpo, depois de passar por todos aqueles sofrimentos, porque essa era a vontade de Deus, e por passar por todo aquele trabalho de evangelismo, de ensinamentos, porém nada disso tirou o foco de Jesus. Ele continuou colocando a vontade do seu Pai acima de todas as coisas. E este corpo de dores e sofrimento, agora depois da morte, se torna um corpo glorificado, aleluia! Em condições de carregar as nossas dores, os nossos sofrimentos, e foi por amor ao Pai. Você agora faz parte desse corpo. Você é nova criatura. E Deus quer o melhor para você. Pai, eu te agradeço por esse momento tão especial. Examine você agora, querido. Como que está a sua vida?
pastor, eu queria tanto participar, mas eu não posso. Pode. Você pode romper essa barreira nesta manhã e hoje à noite está celebrando a ceia do Senhor. Se porventura, nesse exato momento, você não tem o pão e o cálice nas suas mãos, ao confessar e pedir perdão pelos seus pecados, por qualquer coisa que tenha, o Espírito Santo está falando no seu coração que você se afastou do Senhor, Deus está fazendo nessa manhã novamente uma aliança contigo, aleluia, não de sofrimento, não de um trabalho escravo, árduo, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, não é estar 24 horas na igreja, mas estar 24 horas com seu coração no reino de Deus, pensando nas coisas do Senhor, na casa do Senhor. Pai, obrigado por eu fazer parte dessa igreja, a igreja do Senhor Jesus. Comamos todos para a glória de Deus. Nossas transgressões foram muitas, mas Ele não desistiu em nenhum momento, aleluia. Eu quero te agradecer, Senhor, porque em tempos difíceis como esse, eu não suportaria se não tivesse a sua presença. O momento que você está atravessando é um momento difícil. Você precisa chamar Jesus para a sua vida. Você precisa dizer: Jesus, me ajuda. Preciso de uma solução, eu só preciso de Jesus. Tu és a solução da humanidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele tomou para si todos os nossos sofrimentos. Esse cálice não é mais o cálice de amargura, de sofrimento. Para Jesus, que ao ouvir a mensagem, a Raquel voltando para o Senhor. Deus abençoe. Quero pedir que você, Raquel, possa vir para cá, por favor, vem aqui, sobe aqui, pode subir. Qual o nomezinho? Seu bebê, a Ana Sofia, e
essa decisão, esse retorno para da Raquel também pode ser o seu retorno, se assim você quiser, querido. Estenda suas mãos e vamos agradecer ao Senhor. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da tua filha Raquel, que ao ser tocada pela tua palavra, está se reconciliando contigo nessa manhã. Que a tua mão esteja sobre ela e sobre a vida da sua filha. Te agradecemos. Recebe o Senhor e fortaleça a sua fé. Que toda honra e que toda glória seja dado ao Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido. Aleluia. Eu quero fazer a oração final e logo após eu quero conversar também com a igreja local. Vamos ter nossas mãos. Pai, que a tua graça, que a tua bênção esteja sobre a sua igreja, fortalecendo, restaurando, trazendo sobre cada um de nós a renovação dessa aliança, para que a tua vontade se cumpra e que possamos cada dia mais ter essa maturidade diante da tua presença. Que o Senhor esteja com vocês, que a bondade do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Quero lembrar, hoje à noite nós teremos o nosso culto às 18 horas e sempre às segunda e terça, segunda e quarta, culto de oração às 20h30, e nessa quinta agora estaremos retornando com o nosso culto, grupo familiar presencial, por enquanto para os homens e mulheres às 19 horas. Que Deus abençoe a todos. Amém.